Então, o primeiro ponto aqui, esse salmo era cantado na congregação. E, logicamente, o contexto aqui do salmo é na congregação. Eles estão cantando, eles estão celebrando, eles estão aqui em culto solene a Deus. Diz assim o salmo: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos orar ao Senhor? Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e é a Tua palavra, não é a minha. Essa palavra é eterna, é espírito vivificador, é uma palavra reveladora, é uma palavra que tem nela esperança, que tem nelas promessas, palavras que trazem a realidade de quem Tu és. Estão aqui, Pai, nesses 9 versos aqui, revelados quem o Senhor é, o seu caráter, para que nós o conheçamos e desfrutemos da Tua presença e de quem o Senhor é. Agora, Senhor, nós somos humanos, pecadores, pequenos demais, para absorver e entender a profundidade da Tua palavra. Por isso, carecemos da Tua ajuda, da Tua ministração, da Tua intervenção sobre o nosso coração e a nossa mente, para entendermos e nos alegrarmos do Senhor e aplicarmos os princípios aqui à nossa vida. Ó Deus, nos ajuda. Assim como o Senhor ajudou o rei nesse contexto aqui, pela intercessão do povo na congregação. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. O contexto do salmo aqui, irmãos, é muito claro. A congregação está reunida. O povo de Deus está reunido. Porque é um dia de angústia, é um dia de tribulação. E o que é que o povo faz? O povo vai aqui orar e interceder pelo rei. Porque o rei está partindo para uma batalha, para uma guerra, para guerrear contra os inimigos de Israel. E o povo aqui se levanta e se põe na brecha pelo rei. Então, irmãos, isso aqui é uma oração assim tremendamente maravilhosa, de como o povo se coloca a favor do rei. Então nós vamos discorrer hoje sobre esse salmo aqui. E vamos dividi-lo em 2 partes. Do verso 1 ao verso 5 e do verso 6 ao verso 9. São 2 momentos bem especiais na liturgia do culto aqui. Sigamos então na nossa exposição. Vou trazer aqui uma breve introdução. O olhar atento e submisso à revelação bíblica chega-se à conclusão da fidelidade de Deus à sua aliança redentiva em Cristo Jesus. O salmo aqui está apontando para Cristo. A gente vai perceber isso na exposição dele. Mas apontando para quê? Para a redenção do povo de Deus. O olhar honesto e temeroso sobre a autorrevelação de Deus na Bíblia deveria encher o coração do leitor e do ouvinte de temor, espanto, arrependimento, esperança e adoração. Porque é Deus quem está se revelando ao seu ouvinte, ao povo, aquele que ouve, aquele que lê a Escritura, aquele que ouve a pregação. O Salmo 20 revela a graciosa intervenção de Deus na vida do rei e do seu povo.
conforme a intercessão do povo em favor do seu rei, clamando a bênção dos reis sobre o rei de Israel, que vai sair para uma batalha. O princípio aqui, irmãos, é muito claro. Ora, se eu oro pelo rei, para que Deus o abençoe, o proteja, o fortaleça, qual é a consequência disso para a nação? É que o rei, irmão, vai, da mesma forma, proteger, consolar, confortar e trazer prosperidade para a nação. Isso aqui é o princípio. Porque o rei, aqui no contexto de Davi, ele representa quem? Deus. Davi aqui é um protótipo, é um antitipo de Cristo, apontando para Cristo. O Salmo 20 é uma oração que revela a dependência da intervenção de Deus em favor de Israel diante das nações inimigas. A congregação está reunida e orando para que Deus traga a sua vitória. Dependência, humilhação, submissão a Deus. Isso é fantástico, irmãos. E Deus recebe essa oração. Você vê aqui no final do Salmo, ó Senhor, dá vitória ao rei. Isso aqui é um imperativo. Então a nação tinha a certeza de que Deus ia intervir em favor do rei e, consequentemente, a favor da nação de Israel. O Salmo 20 aponta para dois temas centrais. O primeiro, a oração em favor do rei, do verso 1 ao verso 5. Segundo, a sadia confiança em Deus da nação, do povo que intercede, que está simbolizado aqui na nação que intercede. Resumindo, o tema central do Salmo é a ação graciosa dos reis em favor do rei de Israel e do seu povo. Porque quando o povo ora, irmãos, em favor do rei, o povo está orando em favor de si mesmo. Esse é o princípio. Senhor, abençoa o rei, satisfaça o desejo do coração dele. Protege o nosso rei. Cuide do nosso rei, Senhor. Então, a nação está orando em favor dela mesma, porque o rei representa a Deus. Vejamos aqui a primeira divisão do Salmo, a oração em favor do rei, versos de 1 a 5. Preste atenção aqui. A teologia bíblica, aquela que vai de Gênesis a Apocalipse, aponta para a continuidade da redenção de Deus revelada nos dois testamentos, tanto no Velho como no Novo. Desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22, Deus vem revelando sua graciosa redenção em seu Filho Jesus Cristo a todos os povos, irmãos. O Pentateuco, os profetas, os reis, os livros poéticos e os evangelhos, as cartas e Apocalipse, revelam de modo claro o propósito redentivo de Deus sobre o seu povo, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por que nós pregamos o Evangelho? O que é que nós estamos anunciando com o Evangelho? Jesus Cristo, o Redentor de Deus. Aquele que salva, aquele que redime, aquele que quebra os grilhões do pecado e traz a salvação para eles. Essa é a mensagem de Gênesis e Apocalipse. O homem caiu, o homem pecou. É um desgarrado, é um desorientado, não quer saber de Deus. A sua atenção e a sua ficção é o pecado. E o que é que Deus faz com isso? Não, eu vou restaurar a minha criação. Eu vou mandar meu filho para que ele venha e morra e pague o preço do pecado em favor do meu povo. Quem é o povo de Deus? Todo aquele que ele escolhe para si. Quando abrimos o livro dos Salmos, temos de modo poético a revelação de Deus apontando para a redenção do seu povo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Olha o verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu
com a vitoriosa força da sua mão direita. O Senhor salva o seu ungido. Isso aqui é interessante demais. Claro que no contexto aqui é Davi, mas aponta para Cristo. Porque a palavra salva aqui, no original, ela promove a raiz do nome Yeshua, que é Jesus, o Salvador. O ungido aqui é o Messias. Então o salmo aqui, de certa forma, ela está apontando para Cristo, o perfeito, o Salvador perfeito, alinhado com a vida de Davi. Os versos de 1 a 5 revelam de modo claro, direto e objetivo a oração do povo em favor do rei, aos reis dos reis. O povo clamando pelo rei. O verso 1 diz o seguinte: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação e que o nome do Deus de Jacó o proteja. Então o salmo já começa com a oração de impacto. Né? O verso 1 aqui, ele esboça todo o conteúdo do salmo. Nós estamos aqui intercedendo para que o Senhor responda à oração do rei e também que o Deus de Jacó o proteja. Agora, como é que a congregação sabe qual é a oração do rei? Logicamente, o rei orou no meio da congregação. O rei compartilhou os seus medos, as suas tribulações. Algo compartilhado. Observe os dois verbos desse texto. Do verso 1, responder e proteger. Eles revelam que o povo dizia amém à oração do rei e orava para que Deus respondesse a oração do rei, protegendo no dia da angústia. O rei abriu seu coração, o rei escancarou seu coração. E a congregação entendeu e clamou por ele. O rei havia compartilhado seu coração com a congregação e da sua necessidade de oração. O rei estava humilhado diante de Deus. Isso aqui que é interessante, irmãos. Ele vai dizer aqui lá na frente, no verso 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós o quê? Há um porém aqui, nós porém invocamos o nome do Senhor. Porque nós não confiamos nisso. A nossa confiança não está na nossa força, no nosso braço. Não está no rei, na sua política, nos seus embaixadores, nem no seu exército, não. Nós não confiamos nisso. Nós não confiamos em nosso coração, nós confiamos o que? Nós invocamos a Cristo, a Deus, para que intervenha e nos socorra no dia da angústia. Estão completamente humilhados e submissos a Deus. Conseguimos ver a humilhação do rei e da congregação diante do desejo de resposta. A oração feita aos reis dos reis. Eles estão submissos a Deus. Senhor, nos responda. Responde-nos. Olha a necessidade. Para que nós não venhamos a fazer bobagem e besteira. Para que nós não venhamos a confiar no nosso poderio bélico. Ou na nossa força, na nossa inteligência, na nossa perspicácia. No nosso carismatismo. Muitas vezes em nosso dia a dia. Não. Senhor, eu não confio no meu coração. Eu não confio nos meus desejos, nas minhas motivações. Porque eu sei que a minha natureza é pecadora, é caída. E eu posso misturar os pés pelas mãos e me arrebentar. E perder a vitória. E perder a tua bênção. E perder a comunhão com o Senhor. A congregação ora para que Deus intervenha em favor do seu rei ungido, protegendo de seus inimigos e lhe dando vitória na sua batalha. Porque o rei sendo vitorioso, a nação é toda vitoriosa. Isso é um reflexo claro, irmãos, da monarquia, da soberania de Deus sobre o seu governo, sobre as nações.
Observa quando o governo se submete a Deus, o que é que acontece com a nação. Primeiro ponto, claríssimo, o que é que acontece com a nação? A perseguição. Vamos destruir, vamos destruí-lo, vamos matá-lo, vamos tirá-lo de cena. Porque a sua pessoa, os seus princípios estão revelando quem nós somos. E nós não queremos isso. Que nosso pecado seja exposto, que a nossa imoralidade seja exposta. E o que acontece com a nação quando o seu governante é temente a Deus? A nação prospera, cresce, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Ela caminha na direção. É isso que o povo tem em mente. O verbo proteger está associado aqui ao Deus de Jacó. Olha que coisa interessante. No contexto, traz à memória a aliança de Deus com o seu povo, onde ele se compromete favorosamente com Jacó e a sua posteridade. Está aqui, o Deus de Jacó o proteja. Olha só a conexão da congregação com a aliança, com a lei do Senhor e com as promessas feitas a Jacó, que foi feita a Abraão, que foi feita a Isaac. Olha uma continuidade ali da aliança redentiva de Deus para o seu povo, para a sua posteridade. E a congregação entende isso. Não é uma oração egoísta, Senhor, me dá um emprego, me dá um carro, uma casa, um casamento. Não é nada disso, irmãos. É algo muito maior que está em jogo aqui. É a continuidade da nação submissa a Deus na figura do seu rei. Porque o rei abençoava a nação, porque era um rei temente a Deus. O verso 1 revela que há uma angústia real, e a congregação reconhece que o seu rei é o ungido do Senhor, e ele é quem pode livrá-lo, e que a vida da nação é sustentada por ele. Por isso, eles oram em favor do rei. Olha só a conexão aqui, irmãos. Rei aqui é um cargo de liderança. Vamos aplicar isso aqui ao nosso contexto, não é? Orando pelos nossos governantes, para que Deus, não é, dê a eles juízo, os proteja, os fortaleça, abra a mente, que eles entendam a realidade, que eles, sabe, tenham o coração alcançado pela graça de Deus, para que governem com justiça. Vamos pensar aqui também no nosso chefe, que comanda ali o setor que a gente trabalha. Orar por ele também, para que Deus abra sua mente e entenda, para que ele seja justo, né, com todos ali. Vamos também estar observando também a família, o cabeça da família. Orando para que Deus dê inteligência, dê sabedoria, para que ele conduza a sua família com temor do Senhor. Você está vendo essa cadeia, não é, que está exposta aqui a partir da liderança de Davi aqui, irmãos? Para aplicar a nossa vida. Sendo assim, botando aqui o texto, o rei ungido para o povo é aquele que é fôlego de vida, é protetor e é a luz de Israel. Essa era a visão que a nação tinha do rei. Ele é o fôlego de vida. O que é fôlego de vida, irmãos? Você precisa comer para viver, você precisa trabalhar para viver. Então o rei promovia tudo isso para a nação. Alimento, vida, trabalho, desenvoltura, crescimento, fôlego de vida. Além do mais, ele era protetor. É aquele que se colocava na frente do exército para proteger a sua nação. E vai mais além, é luz para Israel. Olha só, que coisa tremenda aqui, irmãos. Que luz é essa? É a luz que reflete a luz de Deus na vida do povo. Davi foi um bom rei, irmãos, foi um bom rei. Ele fez muita bobagem. Né? E assim, bobagens assim, cruciais, que acabaram com a vida dele. Mas teve um tempo da sua vida que, sabe, nesse contexto aqui,
não é? Ele foi assim, um referencial assim de Cristo assim, tremendo. Como fôlego de vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como protetor e como a luz de Israel. O fato é, o papel do ungido rei acaba apontando para Cristo. Olha que coisa linda isso aqui. O Rei dos Reis, o Messias Salvador do seu povo, pois o rei não poderia exercer por si só tão grande tarefa de quê? De ser fôlego de vida para a nação, de ser protetor e de ser a luz de Israel perfeitamente. Porque ele era humano, ele era pecador. Então, no contexto, o rei aqui apontava para Cristo. O nosso fôlego de vida, ele diz, eu sou a vida, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Fôlego de vida, protetor e luz de Israel. Você está vendo como o Salmo aqui, naquele contexto ali, ele já trazia, ele já apontava para o Redentor pleno, perfeito, o Rei perfeito e pleno. E Cristo traz sobre si os 3 ofícios de rei, sacerdote e profeta. Perfeito. Está aqui Cristo como rei, o Rei dos Reis. Os versos 2 a 4 revelam o comprometimento da congregação, o foco da sua oração e a glória de Deus como propósito. Os versos 2 a 4. Primeiro, observe nesses versos 2 a 4 o comprometimento da oração, da congregação. Diz assim, vou pegar aqui só alguns pontos aqui do verso. A oração da congregação fala de o Deus de Jacó, o santuário, Sião, oferta e holocaustos. Você está vendo que isso aqui, a vida religiosa da nação é a vida cotidiana da nação. É o comprometimento da nação com as alianças e o cumprimento litúrgico perfeito do relacionamento com Deus. Santuários, Sião, ofertas e holocaustos. É a própria vida da nação. O Deus de Jacó é a memória da aliança de Deus com o seu povo e a sua posteridade. O santuário em Sião era o lugar onde eles tinham a presença de Deus, a manifestação viva e autêntica do Deus Emanuel, Deus presente com a sua nação. A congregação tinha essa percepção, irmãos. Abra aí lá em Mateus, capítulo 1, verso 23. O que diz o texto? E a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso era chamado de Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Deus conosco, em nosso meio. Todo o movimento da congregação para com Deus está pautado nos termos da aliança. A congregação segue os princípios reguladores do culto estipulado na lei, para estar na presença de Deus em adoração, celebração, ofertas e oração. Isso é tremendo, irmão. Que princípio aqui para mim e para você, para a nossa vida aqui, para a nossa intercessão, ter essa consciência da dimensão, da amplitude, não é? Da nossa intercessão. O segundo foco é a oração. Algumas expressões que estão aqui na oração: te envie socorro, te sustente, aceite tuas ofertas e holocaustos, faça a vontade do teu coração. Você vê que o foco aqui é o rei, é aquele que representa Deus na terra, aqui no contexto de Davi, que foi ungido para isso. É o meu ungido, Deus diz aqui. Então te envie socorro, te sustente, aceite tuas ofertas e holocaustos. Veja aqui o interessante aqui, não é? Como o povo convivia, como o povo compartilhava, não é? De Davi ofertando e fazendo seus holocaustos.
O povo via isso, isso influenciava o povo, e o povo também fazia a mesma coisa. Ofertava, fazia os seus holocaustos, adorava a Deus, porque o rei fazia isso, e era exemplo para isso. Mas aqui, irmãos, algo aqui tremendo, tremendo aqui. Não é? É quando a oração diz, que Deus faça a vontade do teu coração. Isso aqui, irmãos, olha, é preciso muita intimidade com o rei para se orar nessa perspectiva aqui. A gente vai chegar lá. Mas o fato é, as ofertas e os holocaustos eram os meios pelos quais o adorador podia chegar à presença de Deus, sem ser consumido e receber suas graças. E o rei fazia isso. E motivava a nação e o povo a fazer a mesma coisa. E a terceira coisa aqui, irmãos, é a glória de Deus. A congregação, quando orava, focava na glória de Deus, isto é, o rei e o povo estão submetidos à vontade de Deus, que está revelado em sua palavra. É a glória de Deus aqui que vai se manifestar, irmãos. Olha o que ele diz aqui no verso 5 aqui. Celebraremos com júbilo a sua vitória, a vitória de Davi. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Olha só. Vão hastear pendões para quem? Para Deus, irmãos. A celebração aqui, a submissão a Deus aqui, não é? Que a glória de Deus seja manifesta na nação, a partir da vitória do rei. Agora, o verso 4, irmãos, é central nesse contexto. A congregação pede que Deus conceda a vontade do coração do rei. Como o povo discerniu o que o coração do rei queria? Como o povo discerniu que o coração do rei era conforme o coração de Deus? Porque só quem faz uma oração dessa é porque discerne isso. O coração do rei é conforme o coração de Deus. Mas como é que o povo chegou a esse entendimento? Como é que o povo chegou a esse discernimento? Agora, veja só, observe o verso 3. O rei vivia na presença de Deus, porque ele ofertava e sacrificava. Essas condutas testemunham para a congregação e para o povo o temor, a obediência, a devoção e a dependência de Deus para governar a vida pessoal do rei e a vida da nação. Sendo assim, o coração do rei era dirigido pelo reino de Deus e a sua vontade. Irmão, isso é gracioso demais. Isso é grande demais. Sabe, isso aqui, sabe, é algo assim que nos impacta. Deus revela o seu coração a tal ponto para Davi, que Davi tem o seu coração conforme o coração dele. Deus, irmãos, tem revelado Jesus Cristo para mim e para você, para conformar o nosso coração ao coração de Cristo. Essa é a verdade. Esse é o ponto para a nossa aplicação. As Escrituras têm revelado aqui a graça de Deus em Cristo, de tal maneira, com tanta clareza, para que o nosso coração seja consumido pelo coração de Cristo. E aí que nós nos submetamos a Ele. E que a vontade de Cristo seja a nossa vontade. Esse é o ponto aqui. Então a congregação sabe, entende, discerne que o coração do rei é conforme o coração de Deus. Por isso que eles oram, Senhor, faz a vontade do coração do rei. Porque ela é conforme a tua vontade. Por quê? Porque os seus holocaustos, os seus sacrifícios, as suas ofertas testemunham isso. A sua submissão a Ele. O que é o culto, irmão, para nós, se não for isso? Nós nos submetendo à vontade de Deus aqui, reconhecendo isso. Mateus capítulo 6, verso 9 a 15. Eu vou só pegar um trecho desse só o verso 10 aqui. Isso aqui é a oração
Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem. Mas há algo aqui, irmãos, que vai se encaixar aqui nesse contexto aqui do Salmo, de uma forma muito graciosa. Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Mateus 6, de 9 a 15. Porém, no verso 10, ele revela aos seus discípulos quem deveria governar os seus corações. Quem deveria ser o centro da vida deles. Qual deveria ser a motivação deles? Ele diz assim, orem assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Cristo está ensinando aqui aos seus discípulos? Tenham o coração conforme o coração do Pai. Tenham os seus corações conforme o meu coração. Porque o meu coração é fazer a vontade de Deus. É espalhar o seu reino. É testemunhar do seu reino. No contexto do Salmo 20, o rei e a nação só teriam vitória se o Rei dos Reis os abençoasse. Isso dependia de se ter um coração alcançado pela graça, a misericórdia e a justiça dos Reis dos Reis. Porque eles estavam conforme a vontade de Deus. E os holocaustos apontavam para a realidade da comunhão do Rei dos Reis com o Rei. Só assim eles podiam chegar à presença dos Reis dos Reis e orar em favor do Rei e clamar, Deus, faz a vontade do coração do nosso Rei. Porque nós entendemos que está em linha com a vontade do teu coração. Isso tem a ver, irmãos, com a minha e com a sua oração. Muito a ver. A nossa submissão ao coração de Deus quando nós oramos. E que vergonha para mim, irmãos, quando eu estudava esse texto aqui e cheguei nessa parte aqui da exposição. Que vergonha para mim. Que nem sempre as minhas orações, a grande maioria delas, não estão de acordo, irmãos, com a vontade do coração de Deus, mas com os meus desejos pessoais e as minhas necessidades circunstanciais. Isso não é que eu não deva fazer isso, Deus deva, mas isso não é o fundamental, isso não é o principal. Venha o teu reino em minha vida e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso era para ser o principal da minha oração. O verso 5, irmãos, a palavra vitória deriva da raiz da palavra salvar, que no original é Yeshua, de onde vem o nome Jesus. Olha só que coisa linda aqui. Celebremos com júbilo a sua vitória. Vitória aqui é salvar, a tua salvação, o teu Yeshua. E em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Mais uma vez aqui, irmãos, essa celebração aqui, a gente pode até pegar isso aqui e celebrar com júbilo a vitória do nosso Cristo. Sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O contexto aponta para a salvação, além do mero salvamento de uma batalha. Este verso aponta para o desejo de salvação por meio do Salvador, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aponta para Cristo. O nosso Salvador, irmãos, o nosso Senhor, o nosso Redentor. É gracioso, irmãos, é gracioso. A segunda parte agora do Salmo, do verso 6 em diante. A plena confiança na resposta do Senhor, na intercessão feita ao Senhor, na oração feita ao Senhor. Versos 6 a 9. Versos 6 a 9. Há uma mudança na liturgia do culto. Nos versos de 1 a 5, foca na oração em favor do rei. O verso 6 em diante aponta para uma mudança na liturgia. Agora sei que é o Senhor. Então, aponta para a fidelidade da intervenção do Senhor. Ele vem em favor do seu ungido. Muda, agora não mais o rei, agora é o Senhor que vem, agora é o Senhor. É tanto que começa assim, agora sei que é o Senhor salva o seu ungido.
Então chegou a certeza no coração da congregação, do povo e do próprio rei. Senhor, no contexto, é o nome próprio de Deus aqui, Yahvé. E aparece 3 vezes. No verso 6, aparece no verso 7 e aparece e 2 vezes no verso 9. É o próprio Deus que vem como o libertador e salvador do rei e do povo no dia da tribulação, no dia da angústia. O verso 6 também revela a expectativa do povo. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que salva o rei ungido e lhe dá a vitória. Olha a expectativa aqui da oração. Nós oramos para aquele que é invocado, que pode ser invocado. Está no texto aí da sua edital, do seu boletim. Invocar quem pode ser invocado. Irmãos, a congregação não está aqui se prostrando diante das imagens, que tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem ouvido e não escutam, tem braço e não abraçam, tem pernas e não correm a seu favor. Não são as imagens. Elas não trazem resposta. Elas não são a resposta. Porque são limitadas e são feitas pela mente humana. Mas aqui é o próprio Senhor que vem pessoalmente em favor de salvar os que estão no dia da sua angústia. Porque tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir a sua oração, tem braço para consolar, tem perna para ir a seu favor, tem uma mente que se relaciona com sua mente, com o seu coração. É o Senhor que vem e salva o seu ungido. É o ungido, o Messias que salva o ungido do rei, que é o rei do Senhor, que vem a seu favor e que lhe responde do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Quem está sentado, irmãos, à direita de Deus Pai hoje? Cristo. Mais uma vez aqui a referência. Quem está à sua direita? Cristo Jesus, o ungido de Deus, que veio para salvar e redimir o que se havia perdido, para pôr em ordem a minha e a sua vida, para nos trazer a redenção e a salvação da condenação eterna. Ele que vem salvar do inferno, da desgraça, do poder do pecado. Isso revela a expectativa do povo, irmãos, uma expectativa com certeza da intervenção de Deus. Olha os versos 7 e 8. Apontam para a confiança do povo na resposta do Senhor. A salvação desejada desde Sião é esperada do céu, do trono de Deus. Isto é o Rei dos Reis quem vem salvar o Rei, dando-lhe a salvação. Não são seus cavalos, não é o seu exército, não são suas alianças políticas e bélicas, mas é o Senhor, irmãos, que vem. Os versos 7 e 8 apontam para a confissão de fé do povo. Primeira, confiança do povo de que Deus não está no poderio militar da nação. Olha só, uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Logicamente, poderia ser a nação que vinha contra Israel. Eles estão visualizando isso, então essa nação está vindo confiando nisso, mas nós não. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. Então eles confessam a fé, a confiança no Deus que é mais poderoso do que cavalos de guerra e tanques de guerra, que vai lhe dar a vitória. Segundo, eles confiam na oração antes de começar qualquer batalha. Eles oram a Deus, eles invocam o Senhor. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor. A congregação se punha na presença de Deus por meio da oração. Terceiro, irmãos,
Confissão de fé aqui. Eles depositam toda a sua confiança e fé na pessoa de Deus. Irmãos, isso é um ensino para mim e para você tremendo, nas nossas lutas diárias. Observe aqui, irmãos, que há um porém no verso 7. Diz o texto: nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Quais são, irmãos, as implicações que há desse porém aqui nesse texto aqui? A primeiro porém aqui, a intervenção de Deus na história de Israel aponta para uma mudança radical de visão. Eles observam o mundo segundo a visão de Deus revelada em sua lei. Por isso, invocam o Senhor da história. Segundo, eles recebem e vivenciam a revelação da redenção de Deus através da sua história, desde o Egito até esse contexto aqui. Por isso, eles invocam o Senhor. Terceiro, eles não confiam inteiramente em seus próprios corações. Por isso, invocam o Senhor. Quarto, eles invocam quem pode ser invocado. O Senhor que se fez conhecido por meio da sua aliança com o seu povo. Por isso que eles invocam a Deus. Irmãos, Deus tem se revelado a nós por meio de Cristo, por meio da sua palavra. E nós temos aqui subsídios concretos, reais, espirituais, para depositarmos neles toda a nossa confiança e as nossas orações. Sem medo, sem desconfiança, sem temor. Como, porém, perguntamos, se aplica esse texto no contexto do Novo Testamento e no nosso contexto hoje? Que texto? O verso 7. O apóstolo Paulo, irmão, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 10, versos 14 e 15, aponta para a centralidade do porém, para se invocar o nome do Senhor naquele contexto e no nosso. Diz o texto: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? No contexto, irmão, dos Salmos, Deus se revelou por meio da sua aliança mediada por seus servos. No contexto do Novo Testamento, é o nosso e nosso. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, mediador perfeito, para que por meio de Cristo a igreja testemunhe e pregue sobre Cristo e daí se possa invocar e continuar se invocando o nome do Senhor. O verso 8 aqui, irmãos, é uma realidade tremenda. Daqueles que não invocam a Deus, eles se prostram e caem. Nós, porém, aqui um outro porém aqui, ó. Nos levantamos e nos mantemos de pé. Nada nos derruba, se nós confiarmos no Senhor. Nada nos separa dele. Conclusão, irmão, da nossa exposição de hoje. O verso 9 encerra o Salmo com um imperativo: Jeová salva, afirmando que Deus dá vitória ao rei. A figura do rei é importante e fundamental para a nação, pois ele é o ungido do Senhor e aquele que traz segurança, paz e prosperidade para o povo. Porém, o povo reconhece que o verdadeiro rei é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A função do rei era um dom dado por Deus sobre a sua unção. Deus escolhia os reis para que eles revelassem seu reino de graça, justiça e prosperidade, como está aqui o rei Davi. A monarquia, no contexto da história de Israel, aqui uma monarquia, não era uma mera representação política e social. Ela tinha esta função, mas o seu significado vai além de uma representação sociopolítica. A monarquia de Israel apontava para o rei perfeito
que viria para redimir o seu povo e implantar seu perfeito reino na terra para sempre, o Rei Jesus Cristo. Que nós estamos aguardando, irmãos, para cumprir a sua obra. Nem todos os reis de Israel foram piedosos e honestos na relação com Deus e com o povo. Todos falharam. Contudo, este fato não frustrou o propósito redentivo de Deus. Ele estava preparando o Rei e Senhor dos Senhores, o Jesus, para reinar eternamente sobre o seu povo, revelando e derramando sua piedade, graça, misericórdia e justiça. Nós estamos vivendo esse contexto hoje. O derramar de Deus em Cristo sobre a história da humanidade, sobre a nossa igreja, irmãos, sobre a nossa vida. Algumas aplicações, irmãos, para a nossa vida hoje. A primeira, entender a história divina da redenção, é necessário observar com atenção e através do olhar de Deus como Ele revelou essa história na Bíblia, por meio da vida dos seus servos e do seu Filho Jesus Cristo. Gênesis e Apocalipse é uma linguagem só, a redenção de Deus para o seu povo. Davi, no Salmo 20, aponta para a verdade da necessidade da intercessão a Deus em favor de todos os que exercem autoridade. É um princípio claro para mim e para você aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, traduz com clareza a prática e o objetivo de se orar em favor do rei, assim como o Salmo 20, diz o texto de Paulo a Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas de orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelo rei e por todos os que exercem autoridade. Agora, olha o propósito: para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque o povo aqui do Salmo 20 orava pelo rei, pelo mesmo propósito, de uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Os princípios não mudaram, são os mesmos. Porque o governo de Deus é o mesmo, e a sua instrução é a mesma para mim e para você. E último, irmãos, observar a história da redenção através dos olhos de Cristo, lendo e estudando a sua palavra, sua lei, você não perderá a esperança da redenção e terá a Cristo e terá prazer em viver na sua presença e de tê-lo como seu bem maior, independentemente de qualquer circunstância. Que Deus, irmão, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de nos submetermos à sua vontade e de desejarmos o seu reino aqui na terra e a sua vontade, a partir da nossa vida, das nossas orações e das nossas intercessões. E assim como Deus agiu aqui na vida de Davi, que Deus possa agir por meio da nossa vida, quando nós orarmos por aqueles que exercem cargo de liderança que estão sobre nós, seja lá quem for. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e pelos princípios contidos nela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos a ela, a amarmos a Cristo, Senhor, a desejarmos a Ele o Seu reino e a Sua vontade em nossa vida, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, anima-nos, Senhor. Em nome de Cristo, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém. Irmãos, alguns avisos.